mas é a crise de 1920 e a ascensão nazista, né? Vocês estão aí com o livro de vocês, com certeza, né? Já com a foto aqui, essa imagem do super-homem. E aí eu vou passar agora para os slides e peço, né? Se tiver alguma dúvida, pode digitar aí a dúvida. No final da apresentação, a gente vai solucionando, tentando resolver as dúvidas, né, que aparecerem. Outra questão, eu queria só um feedback, que vocês me dissessem se está vendo o slide, se os slides estão aparecendo, né, que são esses. Aguardar um minutinho aqui, enquanto o slide projeta, e aí você só me diz, olha, o slide está aparecendo, não está aparecendo, como é que estão as letras, as formas, para podermos iniciar. Tá ok os slides? Só quero uma resposta, e aí nós já damos início, né? Lembrando que os slides são do conteúdo do nosso livro, colocando outros textos para enriquecer, né, esse conteúdo, juntamente com demais imagens que a gente pode apresentar. Então, vamos lá, né? Nós estamos aí, a crise dos anos de 1920 e a ascensão nazista, né? Vocês no terceiro ano já estão vendo uma história mais contemporânea, muito mais próxima do século XX, estamos no século XXI. Vimos anteriormente sobre a questão da Primeira Guerra Mundial, né, que foi o nosso último conteúdo da terceira avaliação que nós tivemos, e a partir de agora nós já caminhamos aí rumo à Segunda Guerra Mundial, as grandes crises, os grandes conflitos que aconteceram nesse período, né? Então, é uma história bem mais próxima da nossa realidade, para entendermos que todos os ideais iluministas, tudo aquilo que foi traçado anteriormente, acaba caindo em decadência, né? A ciência não dá resposta para todas as coisas, a razão por si só não se sustenta nos ideais de liberdade, de fraternidade, de igualdade e de felicidade. E aí nós vemos as grandes crises, né? Por isso que tem as crises do ano de 1920, a crise econômica, principalmente nos Estados Unidos, e a ascensão nazifascista, né? Que a ascensão é a subida de demais poderes, né? Outros poderes, outras perspectivas, né? Tanto do nazismo na Alemanha, como do fascismo na Itália. E aí nós iremos ver justamente esses personagens que vão surgindo na história e como é que eles vão configurando um novo olhar, né, um novo formato na sociedade. E aí, sempre tem no livro de vocês algo que eu acho muito interessante, que é esse diálogo interdisciplinar, ou um diálogo contextualizado, né? Justamente temos lá um jovem vestido de super-homem, e eu trouxe também essa imagem do super-homem, do Superman, que foi criado a partir da década de 1930, 1940, com todos esses ideais que existia uma nação forte, uma nação superior às demais nações. Não é à toa que esses super-heróis que são criados pelos norte-americanos, na maioria dos seus filmes, nos HQs, que são as historinhas em quadrinhos, sempre tem um personagem, né, o super-herói, por trás dele tem a bandeira dos Estados Unidos, sempre colocando que os Estados Unidos é o lugar de avanço, de melhores condições de vida, e isso, com certeza, também desprezando as demais nações, né, já que se colocam que os super-heróis moram, na sua grande maioria, nos Estados Unidos. E também é inegável que isso faz parte do nosso imaginário coletivo, né, tanto dos Estados Unidos como de todas as outras regiões do mundo. O ideal de super-herói, o ideal de homem forte, que é o super-homem, está no imaginário coletivo das crianças, dos jovens, dos mais velhos também, porque como foi criado a partir de 1930, esses super-heróis, como o Capitão América também, eles fazem parte de geração que passa de geração para geração, né? E também a construção dos inimigos, daqueles que são o bem e o mal sempre vai estar atrelado àqueles países inimigos, como nós iremos ver nos slides subsequentes. Nós temos aí as referências coletivas americanas para seduzir os leitores, né? Quem produz uma arte, quem produz um desenho, tem por intenção cativar, seduzir o leitor, propor que esse desenho produzido seja divulgado com muita intensidade, e isso traz uma perspectiva que
faz parte desse imaginário coletivo. Primeiro, o culto ao indivíduo, né, nós vemos o próprio super-homem por si só, ele se basta, ele não precisa de outros, né, ele só tem o medo da criptonita, ele vem de outro planeta, mas ao mesmo tempo, tantas regiões para morar, ele escolhe justamente os Estados Unidos. O gosto pela ação, que isso cativa a maioria de todas as pessoas, né, não apenas a faixa etária criança, é adolescente, adulto, idoso. Esse gosto pela ação é um coletivo de todo ser humano, né, pelo menos da maioria das pessoas. A valorização do campo e seus valores em detrimento da cidade, né, o próprio super-homem, quando chega aos Estados Unidos, ele é criado pelos pais adotivos na região do campo. E ali no campo é onde se prega os bons valores, né, a justiça, a honestidade, todos esses valores caracterizados pelo bem. E já na cidade é o local dos perigos, né? É o local do assalto, da violência, dos grandes vilões que vão combater o super-homem. Ele sai do interior, vai morar na cidade, trabalha como jornalista, enfrenta os grandes vilões justamente na cidade. Então, sempre esses quadrinhos vão colocar isso, né? No campo é o local da paz, da justiça, na cidade é o local dos grandes perigos, onde os super-heróis enfrentam esses perigos. A visão maniqueísta do mundo, né, esse termo maniqueísmo, ou maniqueísta, vocês podem até encontrar em questões do Enem, em questões de vestibulares, é um termo cunhado desde a Idade Antiga, né, o Agostinho de Hipona, Santo Agostinho de Hipona, ele fala muito bem dessa realidade, né, que era uma religião desde a antiguidade que dizia que o mundo é dividido em dois, o bem e o mal, os dois têm o mesmo poder. E os heróis em quadrinhos, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Capitão América, sempre existe essa dualidade, os super-heróis do bem e os grandes vilões do mal. Então é a mesma visão maniqueísta, eles têm os mesmos poderes, né, no sentido de forças que acabam se combatendo umas às outras. Isso é uma visão maniqueísta do mundo. Figura heróica para vencer os desafios, né? Ao mesmo tempo que a gente pensa que esse super-herói é apenas ficção científica, na verdade existe uma ideologia por trás, existe uma história de contexto onde esses super-heróis são desenhados, são escritos, e esse contexto, justamente que os Estados Unidos está passando por crises diversas financeiras, é justamente justificar o seu poderio através dos super-heróis, combater os inimigos, que são as nações inimigas, por exemplo, a Alemanha, com o nazismo, que vai surgir na figura do Hitler, né? Dentre outros desafios que todos os norte-americanos vão enfrentando, e ao mesmo tempo eles vão colocando nas suas histórias de quadrinhos, nos seus filmes, nos seus desenhos, né, os desenhos animados, sempre com essa intencionalidade, o bem e o mal. O bem justamente está atrelado ao norte-americano, aos Estados Unidos da América, e o mal que deve ser enfrentado são aqueles que pensam de outra forma, e às vezes de forma abusivas, como os regimes totalitários, né, e o nazismo que surgiu na Alemanha. E aí vocês podem ver essas características que está aí, culto ao indivíduo, gosto pela ação, valorização do campo e seus valores em detrimento da cidade, que é o local dos perigos, a visão maniqueísta do mundo, justamente aí na página 58, né, a autora, ela traz essa referência muito interessante, que faz com que a gente conecte, né, o conteúdo de história, o conteúdo que a gente vai abordar aí sobre a crise de 1920, a quebra da Bolsa de Valores, ao surgimento do nazifascismo, pensando também que essas pessoas que estão nesse momento de crise, elas estão criando meios para sair dessa crise. E um desses meios é justamente os HQs, né, as histórias em quadrinhos. Nós temos aí outro personagem, que é o Capitão América. Nós podemos fazer a mesma associação, né, onde é que o Capitão América surge? Nos Estados Unidos, mais uma vez. O próprio escudo do Capitão América, ele tem todos os traços da bandeira dos Estados Unidos, né? A cor é vermelha, branco, azul, então tem as mesmas referências da bandeira dos Estados Unidos. Então, mais uma vez, o bem está onde? No centro dos norte-americanos, nos Estados Unidos, né? E ele deve combater o mal. Então, se a gente for pesquisar um pouco mais, quem é o principal vilão, né, do Capitão América? É esse daqui,
o Caveira Vermelha. E aí vocês podem ver justamente já na sua roupagem e no seu braço, né, nessa parte, no braço direito, aliás, no braço esquerdo, você pode perceber o símbolo do nazismo, né? Nós temos aí o símbolo do Hitler, né, que ele cunhou quando chegou ao poder na Alemanha. Então, o principal inimigo do Capitão América passa a ser outra nação, passa a ser a Alemanha, né, passa a ser a figura do Caveira Vermelha. E numa breve pesquisa, vocês podem ver que onde surgiu esse vilão, né? Na trama, o Caveira Vermelha era filho de um camponês analfabeto, sua mãe morreu ao dar à luz e seu pai, que tentou afogá-lo por causa disso, em uma bacia e foi contido pelo médico e suicidou-se. Fugiu-se aos 7 anos do orfanato, cresceu nas ruas da Alemanha, sendo preso várias vezes por pequenos crimes. Encontrado por Hitler, quando trabalhava como camareiro de um hotel onde o líder nazista se hospedou, Hitler o treinou pessoalmente, oferecendo ao final do processo uma máscara vermelha no formato de um crânio, e o seu codinome, né, que é Caveira Vermelha. Sua cruel reputação ameaçou até seu próprio criador, né? Então, o próprio vilão ameaçou até o próprio Hitler, né? Nas histórias em quadrinhos nós temos essa figura. Mas fica muito presente que existe aí o maniqueísmo, a luta do bem contra o mal, né? O Capitão América que agora deve perseguir todas as atrocidades causadas por esse vilão, né? O próprio Hitler, né, que fundou o nazismo, é um dos principais expoentes que criou esse vilão chamado de Caveira Vermelha. Esse HQ ele é de 1941, né? Nós estamos aí no período, na Segunda Guerra Mundial, 1941, e nós percebemos que o imaginário das pessoas deve ser fomentado para essa luta contra o mal. Então, não é à toa que eles estão fazendo os HQs, não é à toa que eles estão fazendo os quadrinhos. Todas as crianças que ali estão lendo, os jovens que estão lendo, eles já vão internalizando esse sentimento, né, que o Capitão América, né, a América do Norte, os Estados Unidos, devem enfrentar os males trazidos pelas outras nações. Diante disso, surge, durante a Primeira Guerra Mundial, onde os países da Europa estavam em grande conflito, os Estados Unidos tiraram muito proveito disso, né? Eles estavam enviando armas, estavam fabricando essas armas, estavam vendendo muitos produtos para fora, porque as cidades europeias ficaram devastadas, e isso fez com que os Estados Unidos crescesse, aumentasse o seu poderio, aumentasse o seu poder de compra, as empresas cresceram muito, e aí vem o tão sonhado estilo de vida norte-americano, né? Vocês podem até acompanhar isso, né? Professor, onde é que está estilo de vida norte-americano, né? Está na página 59, The American Way of Life, né? Está em inglês, e aí eu coloquei aqui em português, né? Que estilo de vida é esse? É um estilo que se pauta na felicidade, mas que felicidade é essa? Atrelada aos meios econômicos, né? Então, a Primeira Guerra Mundial trouxe para os países europeus grande destruição, isso nós vimos desde o capítulo 3, né? As cidades ficaram arrasadas, a própria Alemanha, pelo Tratado de Versalhes, teve que pagar indenizações altíssimas, né, pelos prejuízos ocorridos. Isso causou uma miséria na Alemanha também, as pessoas não tinham mais a quem recorrer, o dinheiro ficou inflacionado, né, com um carrinho de dinheiro dava para comprar um pão, por exemplo, então não tinha valor mais o dinheiro dos alemães, ficaram arrasados. E para outros países trouxe o desenvolvimento econômico, como é no caso dos Estados Unidos, né? O livro de vocês colocam aí os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a África do Sul, a Índia e partes da América do Sul, né? Trouxe desenvolvimento, porque esses países que não se envolveram de forma direta com a guerra, eles venderam seus produtos, eles conseguiram fornecer produtos para essas outras nações, gerando comércio, gerando desenvolvimento, gerando emprego e gerando desenvolvimento econômico, né? Os Estados Unidos foram os principais beneficiados pela guerra, sem sombra de dúvidas, né? Cresceu-se assim exponencialmente a estrutura dos Estados Unidos. Em 1920 houve uma grande euforia econômica, né? As pessoas com esse ideal de liberdade, de felicidade, de crescimento econômico, valorizava o livre funcionamento do mercado financeiro, né? O mercado livre, sem a intervenção do Estado, as pessoas poderiam montar suas empresas, não precisariam pagar seus impostos,
e os impostos não seriam necessariamente revestidos, né, já que o Estado tinha a mínima participação possível. E aí investia-se, né, na Bolsa de Valores, que é justamente aquilo que nós falamos até hoje, e muitos ainda não entendem também. Estamos começando a entender o que é essa Bolsa de Valores, mas é justamente quando uma empresa, por exemplo, o Google, que é uma grande empresa, ela oferece ações, as pessoas podem comprar essas ações, e se no mercado financeiro o Google vai crescendo cada vez mais, essas ações só tendem a se valorizar. O grande problema nesse período é que muitas empresas começaram a crescer, vender ações, tudo ia bem. Até o momento que esses países que foram destroçados, destruídos pela guerra, começaram também a se reerguer e não precisavam mais dos produtos vindos de fora. E as empresas dos Estados Unidos continuaram a produzir em larga escala, né, para vender esses produtos, mas não tinha mais quem comprasse. Então elas começaram a falir, a estocar os seus produtos. Né? Nós lembramos muito bem quando houve aqui no Brasil a crise do café, onde teve-se que o governo comprou o café dos cafeicultores paulistas, e aí ele não poderia distribuir para o povo, porque senão ia ficar muito barato a venda do café, e acabou queimando grandes sacas, né, grandes estoques de café. Da mesma forma acontece nos Estados Unidos, né? Começaram a produzir durante a guerra, ganharam-se muito com isso, não perceberam que os países derrotados começariam a se reestruturar, e dessa forma também começaram a perder as vendas, quando os países começaram a se reestruturar. Então é basicamente isso sobre o estilo de vida norte-americano, e aí nós temos duas imagens que podem nos ajudar muito sobre esse estilo de vida, né? Ó, vejam só, nós temos aí a ideia de consumo, né? Uma família, um pai, uma mãe, 3, 4 filhos, um cachorro, uma geladeira altamente abastecida, uma casa, e na outra foto nós temos, na outra imagem, nós temos aí a pessoa com uma família com seu automóvel. Né? Então o estilo de vida norte-americano é pautado justamente no plano econômico e no plano que a felicidade está atrelada necessariamente ao desenvolvimento da economia, né? O ideal de família, né? O ideal da organização da cidade, o ideal do consumo, né? Muitas geladeiras, carros, rádios, né? As tecnologias de suas épocas foram vendidas aí de uma forma muito grande, porque a ideia de consumo era essa, né? Para todas as pessoas que viviam e queriam o conforto da sua época. Outra característica foi até um filme que passou recentemente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas muito interessante, que é Em Busca da Felicidade, muito atrelado à ideia de felicidade norte-americana, né, lembrando que se os HQs, as histórias em quadrinhos, viajaram para o mundo inteiro, ganharam o interesse das pessoas, o conceito de felicidade produzido pelos norte-americanos também ele ganhou espaços, né, pelo processo de globalização, a tendência é que todo o globo terrestre, todo mundo pense essa mesma ideia de felicidade. E essa ideia de felicidade está lá na Constituição, né, na Declaração dos Direitos da Virgínia, de 1776. Veja só esse trecho. Consideramos que essas verdades são evidentes, que todos os homens são criados igualmente, que são dotados de certos direitos inalienáveis, concedidos pelo Criador, entre as quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade, né? A Declaração dos Direitos da Virgínia, de Thomas Jefferson, de 1776. Esse próprio conceito que Thomas Jefferson vai cunhar na Declaração é o mesmo conceito atribuído pelo Aristóteles, né? Onde o Aristóteles, lá no seu livro Ética Nicômaco, né? Que é um livro que ele escreve para o seu filho chamado Nicômaco. Nesse livro, ele diz que nas primeiras linhas do livro, você já toma um susto assim. Todo homem, por sua natureza, busca a felicidade, né? Só porque a felicidade atribuída aos Estados Unidos é o que está atrelado aqui nesse slide. É a felicidade atrelada aos bens materiais, ao desenvolvimento pleno e econômico, gerando empregos, né, gerando consumo, gerando todas as outras possibilidades trazidas pela economia. E aí, esse filme fica aí de indicação, né? Acho que passou sexta-feira passada na TV aberta, um filme muito interessante. E aí nós percebemos que toda a trajetória desse pai e desse filho é em busca de melhores condições de vida, né? Atrelados lá a todos os desafios que ele passa, de ficar sem a casa, de perder tudo que ele tinha,
de ter apenas o seu filho como aquele que está ao seu lado, mas ele começa, ele no final atinge o objetivo, né, que é essa felicidade, que ele torna-se um grande empresário, ele consegue aquilo que ele lutou durante toda a sua vida, que foi justamente o emprego tão sonhado, né, a busca da felicidade norte-americana está ligado sempre ao viés material, né, ao viés econômico. Nós temos aí o crash da Bolsa de Valores, eu ouvi aqui, voltando aqui. Alisson, né, qualquer dúvida aí, você está acompanhando, né, as mesmas imagens que eu coloquei lá, eu coloquei uma a mais do carro, né, mas é justamente aqui também está falando sobre o desejo de consumo, né, a questão dos refrigeradores que foram vendidos em larga escala, né. Eu lembrei do teu desenho do Super-Homem. Na verdade, eu ia utilizar no slide aquele desenho do Super-Homem, né, no primeiro slide. Depois eu vou até substituí-lo, porque tem a mesma ideia de reflexão, né, que aí a gente pode até ver aí como... E outros desenhos que você vai produzindo, eu vou ver aqui que você encaixa nos slides. Eles estão aparecendo normal aí na tua tela, os slides? Estão aparecendo. Então, né? Então, posso passar aqui? Tem nada de eu errado. ouvi um... Ok. Então, voltando, né, aqui, o crash da Bolsa de Nova York, como eu disse para vocês, teve justamente as empresas, ao crescerem, criaram a venda das ações, né, muitos se interessaram pela Bolsa de Valores. O problema é porque eles não contavam com a reestruturação dos países, né, e aí isso gerou essa crise, né, a crise de 1929. Hoje a gente ouve falar muito em filmes, vídeos, sempre sobre essa crise de 1929, porque foi uma coisa terrível. Muitos que tinham grandes fortunas investidas na bolsa acabaram por se suicidar, perderam tudo que tinha, porque as empresas faliram e elas não contaram que estavam falidas, né? Elas omitiram essas suas falências. E as pessoas pensavam que tinham grandes ações da empresa. Quando foram resgatar o dinheiro, cadê? Não tinha mais, né? Então, as exportações dos produtos dos Estados Unidos da América diminuíram, mas as indústrias norte-americanas não pararam o ritmo de produção, né? Aquilo que eu disse, eles continuaram no mesmo ritmo, produzindo para vender para fora, e aí eles acabaram quebrando a cara no sentido de que não tinha mais para quem vender os seus produtos. E aí isso gerou uma crise de superprodução. Ora, se tem muitos produtos estocados, a tendência é o valor cair. Ou então você destrói esses produtos, né, como aconteceu no Brasil com o café, para que o preço não caia, porque se tem em demasia, né, e as pessoas ainda não querem comprar, você vai ter que vender de todo jeito. Muitas empresas continuaram financiações indevidamente valorizadas, né, que é a questão dessas empresas, que elas omitiram justamente o seu fracasso econômico, elas não disseram para as pessoas, na verdade elas continuaram a vender as suas ações, né, e em outubro de 1929, a Bolsa de Nova York quebrou, né, uma das maiores bolsas, onde havia o maior número de investimentos, as pessoas procuravam constantemente por essas ações, e aí, com a quebra da Bolsa de Nova York, muitos dos empresários que tinham grandes fortunas acabaram ficando pobres, né, perderam tudo o que tinha. E aí tem um autor, que eu estava lembrando aqui, do Emile Durkheim, que fala das 3 possibilidades de suicídio, né? E esse é um do suicídio social, no sentido que você perde o sentido daquilo que você estava produzindo durante a sua vida e você não tem mais como pagar suas contas, sustentar sua família, arcar com as despesas que você tinha. Então, muitos empresários, em 1929, os jornais colocaram que houve um número muito grande de suicídios, justamente por causa da quebra da Bolsa de Nova York, né? Chama-se crash, né, da Bolsa de Nova York, que é a quebra. A crise econômica, a gente está aí na página 60, né? Aí na crise econômica você pode ver lá a imagem do carro, né? Lá as pessoas com a mesma ideia de felicidade. As fábricas e bancos norte-americanos faliram rapidamente, porque se produz muito, mas não se tem mais como vender, e agora aqueles países também que se reestruturaram, eles são agora seus concorrentes, eles estão também produzindo produtos. Os trabalhadores encontravam-se sem poupança e desempregados,
provocou uma reação em cadeia, né? Desde do gerente ao dono da loja, aos empregados, uma relação em cadeia, porque o desemprego foi total, as pessoas perderam aquilo que elas estavam construindo no meio econômico. Milhares de falências, deixando milhões de pessoas desempregadas. Isso foi uma crise terrível. Você pode até pesquisar vídeos no YouTube, que também tem lá sobre mais detalhes sobre essa crise econômica. Aí os Estados Unidos procuram uma solução, né, chamada de solução democrática, diferente do nazismo e do fascismo, que são regimes totalitários. Os Estados Unidos seguem por essa visão de democracia, né, e esse acordo é chamado de New Deal, né, um novo acordo ou nova transação, né, a mesma significância de New Deal, é um novo acordo ou nova transação. Foi um programa de recuperação econômica executado pelo governo do presidente Franklin Delano Roosevelt entre 1933 e 1945. Lembra-se lá nos primeiros slides que eu estava falando que com o desenvolvimento econômico, as empresas não precisavam do Estado, né? O Estado, o governo, o presidente eram figuras não essenciais para essas empresas, principalmente porque elas não queriam pagar impostos. E aí o Roosevelt tem essa ideia, né, de uma solução de colocar o Estado, né, o papel do governante e da burocracia do Estado para uma solução, para que as empresas não se quebrem, para que se reergam os Estados Unidos, né? Então, a intervenção do governo na economia e a aplicação de recursos do Estado ao desemprego. Então, surgiram muitas possibilidades, como construção de pontes, de edifícios públicos, de praças públicas. Isso gerou emprego, e isso fez com que a moeda circulasse e os Estados Unidos começassem a voltar para a sua economia, né, para a economia que estava decaída em 1929. Lembrando que aí, o plano dele é de 1933 e 1945. E isso combateu, né, foi uma solução eficiente, eficaz. No entanto, que o próprio Roosevelt, ele é reeleito por 3 vezes, né, tá até no livro de vocês, em 1936, 1940 e 1944, ele é reeleito como presidente, né, dos Estados Unidos. Por quê? Porque a sua ideia, né, desse novo acordo, dessa nova transação de trazer o Estado para uma verdadeira participação pública, deu certo na ativação ou na reativação da economia. Temos o Roosevelt aí, né, o presidente, Franklin Delano Roosevelt. O programa tinha como base as ideias economistas do britânico Keynes, que defendia a intervenção governamental na economia e a aplicação de recursos no combate do desemprego. E aí foi uma solução que deu certo. Ele fala aí também da intervenção nos setores da economia, no sistema financeiro, o aumento da vigilância sobre as atividades bancárias, que eram totalmente privadas, e as operações nas bolsas de valores, a regulamentação de atividades nas associações operárias e dos sindicatos, a concessão de empréstimos a indústrias a juros baixos, né? E também a construção, além disso, foram criadas frentes de trabalho para a realização de obras públicas, como autoestradas, barragens, instalação de saneamento urbano, e isso fez com que as pessoas voltassem a ter o salário, a ter emprego, a ter as horas de trabalho, e os Estados Unidos começassem a se reerguer. O primeiro plano que a gente deve ter em mente, né, o plano da ascensão econômica, é totalmente particular, privado, né, liberal. Liberal no sentido de que é a mínima participação do Estado na economia. O plano de Roosevelt, o New Deal, é a máxima participação do Estado, né? As empresas, elas devem estar em uma correspondência com o Estado para que ele possa gerir esses recursos, né? Ao as empresas e as pessoas pagarem seus impostos, o Estado poderá administrar nas obras públicas, né, no saneamento básico, nas escolas, nos hospitais. E aí essa foi a grande ideia, a grande sacada do Roosevelt. E aí, em oposição a isso, aos Estados Unidos, como já adiantei para vocês desde os primeiros slides, nós temos a solução totalitária, né? A solução totalitária aí na página 62. E aí a própria autora do livro, ela é muito interessante, porque ela faz essa distinção de totalitarismo e de autoritarismo, né? Os governos que se pretendem a ser autoritários, distintos de uma visão democrática, né? A visão democrática é quando o povo elege, se
o governo não agiu bem durante aquele período, os 4 anos, o povo pode eleger outro, né? Já nos regimes totalitários não existe essa prática democrática. O totalitarismo caracteriza-se pela máxima intervenção do governo na sociedade, pelo ultranacionalismo e pela centralização do poder no Estado na figura de um líder, né? O que é esse ultranacionalismo? É dizer, olha, a minha nação, ela é muito mais importante, ela é a melhor de todas as nações, nós devemos destruir as demais nações. A centralização do poder do Estado na figura de um líder. Agora, quem representa o Estado alemão não são as pessoas, os alemães por si só, mas é um líder que está à frente deles e vai combater todas as mazelas, né? No caso do regime totalitário, a figura do Hitler. O autoritarismo é marcado por um controle do Estado menos abrangente, né? Então, se o totalitário abrange o todo, já o autoritário ele não abrange o todo, ele pode abranger um grupo de pessoas, ele pode abranger situações menores do que o totalitarismo. E aí a conclusão assim, é muito interessante. Todos os regimes totalitários, eles são autoritários, né? Então, na figura do Hitler, nós temos o autoritarismo do Hitler. Porém, os regimes autoritários nem sempre são totalitários, porque nem todos aqueles que são autoritários têm a mesma abrangência dos regimes totalitários, né? E aí nós vamos ver agora os principais regimes totalitários. Nós temos na Itália o fascismo com Mussolini, nós temos na Alemanha o nazismo com Hitler, e nós veremos outros também, né, na Espanha e em Portugal. Na Itália, o fascismo, né, na página 62, com ideias opostas às socialistas, emergiu o Partido Nacional Fascista, liderado por Benito Mussolini. Tinha por intenção fomentar o Partido Nacionalista, estabelecendo um vínculo político e ideológico entre o povo, o passado italiano e o partido. E nesse interim, nós podemos perceber que em todas as sociedades da Europa e da América também, sempre vão vir as ideias as ideias que vão dizer que o poder deve ser dominado por ideias socialistas ou comunistas, ou pelo povo, ou pela democracia, e em oposição é dizer, não, a democracia não é viável, o socialismo, as sociedades onde as pessoas elas têm a sua autonomia não é viável, mas é necessário um líder, né, alguém que tome a frente e vá solucionar todos os problemas. E é isso que acontece justamente o fascismo na Itália. E aí tem no livro de vocês justamente de onde vem essa palavra fascismo, que significa feixe, né? É um feixe de madeira utilizado aí pelos romanos, e a mesma ideia é essa. O fascismo na Itália é o líder juntamente com os italianos, como um feixe, né, que estão ali atrelados, dizerem que a nação deles é melhor do que as outras nações. E eles devem agora partir juntos, caminhar juntos para uma melhor condição de vida para os italianos, né? Dizendo que todo regime totalitarista, ele vai pensar na sua nação, ele é ultranacionalista, ele vai valorizar a sua nação e as outras nações ou elas se adequam ou elas serão exterminadas, né? Nós temos aí o Mussolini, né, e a figura do imperador romano. Na verdade, as principais ideias do Mussolini era um resgate à Roma antiga, a ideia do imperador, né, a ideia de que uma nação deve prevalecer sobre as demais. Então, essa é uma das características desse regime totalitário do Mussolini na Itália. Consolidação do Estado fascista, nós estamos aqui na página 63, vocês podem ver aí. Em 27 de outubro de 1922, os camisas negras iniciaram a marcha sobre Roma, né? Ninguém autoritário, né, ou totalitário vai agir sozinho, mas com certeza vão ter muitas pessoas que apoiam, vai se ganhando força, aqueles que estão no poder vão usar também os meios necessários para que essa força aumente, né? Então, Mussolini instaurou na Itália um Estado totalitário. O parlamento era um órgão sem poder, né, os políticos poderiam opinar, mas, na verdade, quem tomava a decisão final era o próprio Mussolini, ou aqueles que estavam muito próximos a ele. A imprensa, o rádio, o jornal escrito era totalmente controlado. Se tivesse algo que fosse contrário às ideias do Mussolini, não eram para ser divulgadas, mas era para ser sempre colocadas as principais ideias de avanço da Itália.
né? Mussolini era cultuado como um grande líder da nação, e aí nós podemos fazer referência, né? Se ele está aqui próximo do imperador, é porque ele também deveria ser cultuado como um tipo de um novo imperador surgindo para colocar a sua nação à frente, né, no comando. O trabalho era disciplinado pela lei, né? Então, e aí quem é que elaborava a lei, né? O próprio ditador e aquelas pessoas que estavam próximas. A sociedade estava organizada em corporações de empregados e patrões, constituindo o Estado corporativo. A economia, sob controle estatal, dava ênfase à indústria, de base ao setor bélico, né? Então, era necessário fortificar a própria cidade, a própria Itália, abrindo indústrias, empresas para produzir armas, né? Quando se fala aí em setor bélico, são armas, munições, para que se houvesse uma guerra, né, já que houve a Primeira Guerra Mundial, com certeza poderia haver outra guerra, então era necessário que esse Estado se mantivesse forte, principalmente no treinamento dos soldados, né, do exército, e também na fabricação de armas. E aí nós temos também, o trabalho era disciplinado pelas leis da Carta del Lavoro, né? Interessante vocês perceberem aí na página 63, que carta era essa, né? Carta do trabalho, lavoro, né? Lavoro vem do latim, que vai para o italiano lavoro, e significa trabalho. Criada em 1927 pelo governo fascista de Mussolini, a Carta del Lavoro foi um código de trabalho constituído por 30 declarações sobre os direitos e os deveres dos empregadores e empregados. Esse código, que desvendava, por exemplo, sobre a divisão proporcional do pagamento da previdência entre empregador e trabalhador, causou forte impacto na época de sua publicação e influenciou legislações trabalhistas de vários países do mundo, como a de Portugal em 1933 e também a nossa Constituição em 1943, né, a brasileira. Outro ponto que deve ser colocado aí para entendermos o totalitarismo de Mussolini na Itália, é esse último parágrafo, né, que é o Tratado de Latrão, né, o próprio Vaticano fica na Itália, e foi justamente nesse período do totalitarismo que, em acordo com o Papa, o próprio Vaticano se tornou um país independente, né? Então, além desses aspectos, o cotidiano, o entretenimento, o esporte, a religião, passaram a ser assuntos do Estado. Em 1929, Mussolini firmou com a Igreja Católica o Tratado de Latrão, criando o Estado do Vaticano. Por meio desse tratado, a Itália reconhecia a soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano e a predominância da religião católica no Estado italiano. O Vaticano reconhecia, em contrapartida, a soberania do governo militar sobre seu Estado, além de abandonar a reivindicação da compensação financeira por suas perdas territoriais e propriedade. Então, o Estado Vaticano tem a sua autonomia por meio desse tratado de Latrão, e, ao mesmo tempo, existe uma troca, né? A Itália reconhece a religião católica como a principal religião, e, ao mesmo tempo, o Papa, né, consegue esse Estado do Vaticano, essa separação. Ela só vai acontecer aqui, em 1929. Já vi muitas questões de vestibulares, de Enem, né, vestibulares porque até hoje tem universidades que fazem vestibulares separados, né? Que se fala muito desse concílio de Latrão, principalmente no que foi esse concílio, em que período aconteceu, né? No período do totalitarismo do Mussolini na Itália, no ano de 1929, as consequências que isso trouxe, e aí é muito interessante nós frisarmos muito bem sobre esse tratado, né, de Latrão. Até aqui, alguma dúvida? Podemos passar para ir para o nazismo na Alemanha? Pode. Pode, né? Então vamos aí para o nazismo, né? Voltando aqui os slides. Qualquer dúvida você pode digitar aí, ou perguntar. Na Alemanha, né, a República de Weimar, nós já temos a constituição do fascismo na Itália. Então a Itália, que não foi tão prejudicada na Primeira Guerra, já é constituído o fascismo, e imagina a Alemanha, que estava totalmente destroçada, né, a miséria era muito grande entre os alemães, justamente porque eles tiveram que pagar um alto preço pela Primeira Guerra Mundial. Foi criado um sistema de governo parlamentarista democrático, né, onde existia a figura do imperador, mas ele não tinha, era como se fosse
alguém que não tinha o poder supremo, né, o parlamentar, quem tomava as principais decisões. Até hoje, nós temos a rainha da Inglaterra, na Inglaterra, claro, né, mas ela não tem um poder político. Quem toma as decisões do país são os parlamentares, é o parlamento. O poder legislativo era exercido pelo parlamento. Em 1922, passa-se por uma grande crise econômica, né, vocês podem ver até uma pessoa trabalhando ali, e aí tem em cima das costas dele, altos pesos, né, você pode ver aqui, um empresário aqui, então tem uma crise econômica muito grande nesse período. Entre 1924 e 29, sentimento gradual de retorno à estabilidade, e a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos fez com que houvesse nessas crises sociais. Então, é um período de idas e vindas aí da Alemanha que está se passando, né? Não é pensar que o Hitler ascendeu ao poder do nada, mas também é perceber que, diante das crises existentes dentro da própria Alemanha, houve meios para que ele reunisse uma grande população alemã, né? Dois projetos políticos antagônicos, né, divergiram na Alemanha, que nós chamamos de partidos políticos, assim como tem no Brasil o partido político X, o partido político Y, que um pensa mais sobre o social, outro mais sobre a elite. Lá nós tínhamos o de esquerda, né, chamado de Partido Social Democrata, e o Partido Comunista Alemão, e o de extrema direita, né, que era representado principalmente pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente o Partido Nazista. Então, o Partido Nazista é totalmente de direita, né, valorizando a supremacia alemã, desconsiderando os ideais dos partidos de esquerda, né? Só o próprio nome do partido de esquerda, Partido Social Democrata, né, que se pensa numa democracia, e pelo Partido Comunista Alemão, né, justamente o comunismo atrelado às ideias do Karl Marx, atrelado às ideias da grande Revolução Russa ocorrida em 1917, né, da China também, que é comunista. Então, esse partido de extrema-direita, ele surge com grande força também para combater esses partidos de esquerda, né, que se pensa nas ideias marxistas, nas ideias de comunismo. E aí, como é que se deu a ascensão, né? Nós estamos aí na página 65, né, está acompanhando aí, Alisson, 65, a ascensão nazista. A ascensão é subida, né? Como é que ele subiu ao poder, né? Ascensão quer dizer subida. Adolf Hitler foi nomeado chanceler do Partido Nazista em 1933. Os relatos de historiadores dizem que ele era um grande artista, né? Ele tinha uma percepção, uma sensibilidade para a arte muito grande. Em 1934, Hitler assumiu a presidência, além de tornar-se comandante supremo das Forças Armadas, né? Foi ganhando poder, foi ganhando amigos, foi fazendo as suas investidas, e também tinha uma grande oratória, né, falava muito bem, comovia as pessoas. E existem relatos de historiadores que em palestras que o próprio Hitler fazia, muitos choravam, porque ele tinha uma oratória muito boa, ele sabia argumentar de uma forma muito convincente, né. A imprensa foi convertida em porta-voz do governo. Lembra-se lá do Mussolini? Né, a primeira coisa é pegar a imprensa, é pegar os meios de comunicação e fazer com que esses meios de comunicação que antes falavam mal do Partido Nazista, agora falem bem. Se antes falavam bem do Partido Comunista, que agora falem mal do Partido Comunista. Os partidos de oposição deixaram de existir, né? A primeira atitude aí foi eliminar os seus adversários, né? O Partido Comunista e esse outro Partido Social Democrata, né? Muitos foram presos, deportados e executados, né? Quando se chega ao poder, a primeira coisa é eliminar os seus inimigos, né? E a sociedade ela vai ganhando uma nova forma, né? E aí nós temos esse livro. Eu lembro que nas primeiras aulas que eu comecei a ministrar, em 2015, né, tinha, naquelas bancas de jornal de pico, sempre tem livros de filósofos, de pensadores, e aí tinha esse livro, Minha Luta, né, o do Adolf Hitler, ali por 15, 20 reais, e muito interessante, porque é interessante você conhecer também as ideias desses pensadores, né, que causaram bem ou mal para a humanidade, como no caso do Hitler, né, matou uma diversidade gigantesca de judeus, de todos aqueles que se pensavam contra as ideias dele. Mas o próprio livro é muito interessante porque ele
começa relatando a sua própria infância. E ele diz que quem fez com que a Alemanha fizesse como ela estava, né, submissa às outras nações, foram justamente os judeus. Porque até hoje nós sabemos que os judeus são a característica principal dos judeus é a economia, né? Eles são grandes empresários, eles não têm a terra fixa, né? Mas eles desenvolvem muito bem a questão econômica, né? A maioria dos judeus, eles desenvolvem bem isso. E o próprio Hitler, ele começa a perceber nas suas alucinações que eles acabam sendo os principais inimigos que devem ser combatidos, né? Por isso que a Alemanha não estava em período de ascensão, ela deveria primeiro eliminar os seus inimigos. Entre 1933 e 1939, o Estado adotou uma política expansionista, militarista, racista e nacionalista, né? São as principais características, né? Expansão de território, cuidar mais dos seus militares, do seu exército, da indústria bélica, né? Das armas. Racista, ou seja, todas as pessoas que não fossem ou tivessem os mesmos genes alemães deveriam ser exterminados, né, na visão deles, e totalmente nacionalista, ou ultranacionalista, né, dizer que a própria Alemanha ela é muito melhor do que as demais nações. E aí grande parte dessas iniciativas está inspirada nesse livro, né, tem até aqui, acho que 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo, tem uma pequena menção aí sobre o Mein Kampf, né, que é a minha luta, né, do Adolf Hitler, que é um livro que foi muito disseminado justamente quando ele estava no poder, na verdade, tinha escrito, né, e aí ele vai contando essas suas primeiras experiências e montando estratégias para que a Alemanha chegue ao poder. Né, se você puder, tem até ele em PDF, dá para baixar pelo Google, gratuito, em PDF, esse livro. É de grátis. Ideologia. Como que é? É de grátis. Isso, em PDF é de grátis mesmo, é gratuito. O PDF é gratuito. Na banca, quando se encontra, às vezes numa loja, ele é R$20, R$15, ele não é tão caro, né? A tradução ela é boa. Passando, né, nós temos a ideologia e perseguição nazista, né? Os nazistas defendiam a construção de um Estado forte e centralizado na figura de um líder, a mesma coisa da Itália, né? Criar um Estado forte, centralizado na figura do Mussolini, na Itália, e agora na Alemanha, centralizado na figura do Hitler, né? Todos os que eram considerados inferiores deveriam ser expurgados, ou seja, exterminados ou exilados. E aí eles passaram a perseguir quem? Os judeus, os comunistas, né? Lembra-se lá dos primeiros partidos, os comunistas, os militares de esquerda, que não pensavam igual o pensamento de Hitler, os ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência. E aí nós lembramos também, quando se fala assim, perseguiam as pessoas com deficiência, lá na Grécia Antiga, se fazia a mesma coisa, né? Todos os bebês que nasciam deficientes, eles eram mortos pela própria Grécia, porque eles pensavam que eles seriam um peso para a sociedade, né? Então, esse pensamento foi agregado pelo Hitler no nazismo, né? De toda pessoa que tivesse deficiência ou que fosse contra as suas ideias, e os judeus, porque eles conseguiram a economia, né? Os principais comerciantes da Alemanha eram judeus que tinham as principais lojas, que movimentavam os principais recursos econômicos, deveriam ser também exterminados. Muitos pensadores e artistas deixaram o país nesse período, né? E aí você pode ver lá, acho que no segundo parágrafo, que fala justamente, né, diante da violência e da intolerância do regime nazista, muitos pensadores e artistas deixaram o país nesse período, como mostra o texto a seguir, né? E aí tem um texto muito interessante, né, que cabe aí do historiador Eric Hobsbawm, no livro A Era dos Extremos, que ele fala justamente sobre isso, né? O fascismo nazista logo provocou o êxodo, a saída em massa de intelectuais judeus e esquerdistas, que se espalharam pelo que restava de um mundo tolerante. A hostilidade nazista à liberdade intelectual quase imediatamente expurgou das universidades alemãs talvez um terço de seus professores. Além disso, embora os cidadãos comuns pudessem desaprovar as barbaridades mais brutais do sistema, os campos de concentração, a redução dos judeus a uma segregada subclasse sem direitos, o número surpreendente grande via tais barbáries. Nada pior das hipóteses, como a aberração
limitadas. Né? Os que liam livros tinham mais probabilidade de reconhecer na sanguinária retórica dos agitadores nazistas e na tortura e assassinato concentrados por Dachau a ameaça de todo mundo construído no deliberado reverso de civilização. Os intelectuais ocidentais foram, portanto, a primeira camada social mobilizada em massa contra o fascismo na década de 1930. Né? Então, se o líder chega ao poder, até os próprios intelectuais, eles percebem a manipulação que ele está fazendo com as massas. Né? Então, muitos foram deportados, outros fugiram mesmo, e outros foram até mortos, né? Como o historiador coloca aí. A propaganda e o crescimento econômico, né? Você pode ver o próprio símbolo que está ali na figura do Caveira Vermelha, que é o vilão do Capitão América, é o símbolo criado pelo Hitler, né? Aquela cruz ali da suástica nazista. Né? Então, eles investiram muito em imagens, propaganda, né, desenhos, panfletos, para mobilizar a população a seu favor. E aí um dos principais expoentes é o Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, foi responsável por difundir a imagem de Hitler como salvador da Alemanha e por submeter os meios de comunicação à severa censura. Né? O que é um meio de comunicação censurado? Ele só pode passar aquilo que os alemães, né, que aqueles que estão no poder, querem que se passe. Todas as notícias reais de fome, de miséria, de assaltos ou de criminalidades, eles foram suprimidos, porque agora se dizia que no novo governo, na nova ascensão, as coisas estavam belas, estavam boas. Né? E aí o Hitler acaba rearmando o país, né, investindo na indústria bélica, produzindo soldados mais fortes e combativos, com a ideia expansionista, né, a ideia de expansão para outros territórios. A economia alemã estava alavancando. Né? Nesse mesmo período também, nós podemos perceber que a economia vai crescendo, caiu por um segundo. O emprego vai crescendo também e, consequentemente, as pessoas vão gostando dessa nova proposta do Hitler, né? do Hitler nesse período. Sim, era alguma dúvida aí? Não, é porque eu caí rapidão. A internet eu acho que tinha caído, mas eu voltei. Levei um susto. Ah, certo. Estava aí na parte da propaganda nazista, né? Uhum. Foi nesse período, nessa parte aqui caiu? Foi. Isso. Então, por essa aula de hoje, né, já tendo o horário aí, quase uma hora de aula, nós vamos dar continuidade na próxima semana o autoritarismo na Península Ibérica, né, que a gente vai ver o salazarismo de Portugal e o franquismo na Alemanha, na Espanha, e aí nós iremos também resolver algumas questões. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida aí dessa aula, daquilo que a gente discutiu sobre os HQ? Não, por enquanto sobre os não. desenhos, sobre o nazismo, sobre o fascismo. Ao término dessa aula, eu vou colocar as questões, né, a atividade de vocês da semana, lá no Classroom, para vocês fazerem. E aí, na próxima semana, a gente se encontra, né, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário aí, 10 horas, todas as quinta-feiras, no terceiro ano. Né? Lembrei do Essa é a primeira aula. Mesmo que os outros não possam participar, a questão da internet e tudo mais, é por isso que eu escolhi o Google Meet. Ela está sendo gravada, né, a aulinha vai ficar gravada, e aí assim que ela for gerada no Google Drive, eu vou colocar o link lá no Classroom para todos terem acesso. Tudo bem? Então, alguma dúvida aí, Alisson? Por enquanto, não. Vai passar então, as questões para hoje? Isso, até a tardinha, 5 horas, eu coloco lá as questões daquilo que a gente viu na aula de hoje. Certo? Dos desenhos animados, da Bolsa de Valores, do nazismo, do fascismo. Vou estar respondendo elas ainda hoje. Não, geralmente eu coloco uma semana, né? A gente vai ver essas questões só na próxima semana. Eu vou postar hoje e aí vale por uma semana, entendeu? Ficar livre logo tranquilo? Hoje. E aguardo aí as produções de desenhos para a 27ª edição do nosso jornalzinho, né? Ele não parou nesse ano, vamos aí para a 27ª. Tu já me mandou um desenho, inclusive, né? Se tiver mais algum outro. Eu acho que eu vou mandar outro. Vou terminar de gravar hoje de tarde.
Se te serviram de inspiração Caveira Vermelha, o Capitão América, que nós discutimos na aula de hoje, né? Acho que eu quero fazer o Capitão América, eu já fiz o Superman, vou fazer o Batman, no caso. Tu já tinha feito essa relação de como surgiram os desenhos, como eles estão interagidos na própria história? Que os desenhos não são nada por acaso. O próprio Super-Homem tem uma intencionalidade. Toda vez que aparece a bandeira dos Estados Unidos, é para dizer que os Estados Unidos são os mais fortes e poderosos. Eu já vi a história do ator que fez o Super-Homem, o Superman clássico, o Christopher Reeve. Ele foi considerado por várias pessoas como um grande herói assim, na vida real. Sim, exatamente. E aí, como influencia o imaginário de gerações, né? Teu pai assistiu o Super-Homem, com certeza, né? Ele viu os filmes mais antigos. O Capitão América também. E aí, o próprio escudo do Capitão América também valoriza os Estados Unidos. Já conheci o Caveira Vermelha? Já, eu assisti o filme do Capitão América e já assisti as animações também, dos Vingadores, que ele aparece, Caveira Vermelha. As animações... Toda vez que ele aparecer agora, você procure nas roupas dele essa questão aí do símbolo nazista. Ele sempre aparece ou na testa dele, ou no braço. Ele sempre aparece de diversas formas. Eu só trouxe ali de um HQ, que é ali na própria história em quadrinho, na própria veste dele, né? Aquela coisa que tu falou sobre ele usar uma máscara vermelha, não tem? Meio que no filme do Capitão América, meio que é o contrário. Ele usa máscara humana para cobrir o rosto dele de caveira vermelha. Que está deformado, né? É porque nessa fonte aqui, ó, da pesquisa que eu fiz sobre as histórias dos quadrinhos, tá bem aqui. Deixa eu ver aqui. Não é esse. Aqui, né? Nessa história dos quadrinhos, você pode ver aqui nessa fonte, aqui, o Guia dos Quadrinhos, né? Aqui diz que é encontrado por Hitler quando trabalhava em um camareiro em um hotel onde o líder nazista se hospedou. Hitler o treinou pessoalmente, oferecendo ao final do processo uma máscara vermelha, né? Essa informação eu encontrei aqui, né? Que o próprio Hitler tinha cunhado, tinha feito essa máscara vermelha aí do seu discípulo, né? Era o Caveira Vermelha. Mas aí tem outras fontes também, e o interessante é isso, a gente vai dialogando aí com outras perspectivas. Tudo bem? Pois então, na próxima aula a gente se encontra, vai divulgando aí toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, aula para o terceiro ano, né? Quando a gente terminar um capítulo, eu vou trazendo questões aí de Enem, de vestibulares, para a gente ir resolvendo essas questões. Lembrando que vocês vão fazer o Enem, acho que é 2021 agora, né? Que triste. No próximo ano, não será mais nesse ano, né? Mas a gente vai treinando, e o interessante é a gente fazer essa relação, tá? Com o nosso cotidiano aí dos desenhos.